Pois bem, 8º ano, meus amores, essa semana nós continuamos os nossos conteúdos falando aí sobre coerência, tá? Eu trouxe um texto, trouxe uma produção e trouxe aí uma imagem para que a gente pudesse conversar aí, problematizar uma frase interessante. Então vamos lá, organize teu material, pega a sua apostila, façam as anotações que vocês acharem que seja persistente, tá? Tirem as dúvidas, vamos ficar com esse assunto aí tudo esclarecido para que a gente possa ter um bom desenvolvimento aí nas nossas próximas produções textuais, tá? Vamos à nossa aulinha de hoje. Ok, nós falamos na aula passada sobre esse assunto, falamos sobre coesão, essa importância dos elementos coesivos dentro do nosso texto, certo? Falamos nessa amarração dos elementos, na conversa dos conectores, tudo direitinho. Então vamos relembrar aí sobre essa coerência textual. Quando a gente fala em coerência textual, meus amores, nós falamos acerca da significação desse texto e não dos elementos, certo? Lembra que nós falamos sobre preposições, conjunções, que são linkadas à produção de texto, que facilitam o entendimento e amarram aí, ligam os termos, dando sentido completo, sentido mais claro, conciso para a gente. Então, olha só, o texto pode estar perfeitamente coeso, porém incoerente. É o caso exatamente dessa frase que eu coloquei hoje no nosso slide. Olha só. As ruas estão molhadas porque não choveu. Ora, não se torna aí muito estranho? Como pode uma rua estar molhada se não choveu? Então vamos prestar atenção. Nesse caso, a gente percebe que tem os elementos coesivos no texto, como a conjunção, a sequência lógica dos verbos, enfim. A gente percebe que tem um ponto de vista da coesão. Tudo certo. Porém, o texto não tem aí, nesse sentido, nenhum problema. Contudo, deixa a gente confuso. Deixa a gente o quê? Estranhando, né? Ao ler o que se diz, a gente percebe facilmente que há uma incoerência. Por que há uma incoerência? Porque se as ruas estão molhadas, é lógico, é porque alguém molhou, ou a chuva, ou algum outro evento aconteceu para que estivesse o quê? Molhada. Não ter chovido não é o motivo de as ruas estarem molhadas. Então o texto pode ser considerado o quê? Incoerente, certo? Vamos lá. Em seguida aí da organização da nossa apostila, nós temos 3 princípios básicos, tá? Eu não coloquei no slide porque eu quero que vocês pesquisem. Princípio da não tautologia, princípio da relevância e da contradição. Isso é importante, vocês vão pesquisar, mas a tia vai aqui entrar no conteúdo de forma bem objetiva para que a gente possa conversar sobre esses 3 princípios aí que são importantes quando falamos desses princípios básicos de coerência, certo? Ok. Então, na aula passada, nós situamos muito sobre a questão da importância desses 2 elementos dentro do nosso contexto de escrita, dentro da relação entre o interlocutor, tudo certo? Então, aqui diz o seguinte, eu coloquei aqui um resuminho para vocês sobre a coerência, para a gente poder relembrar. Diz que coerência textual é o fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto. Aliada à coesão, a coerência tem como função a construção de sentidos da textualidade. Por meio da coerência, ocorre a concatenação das ideias do texto, ou seja, a formação de uma cadeia de ideias. O texto que obedece à coerência transmite uma relação lógica de ideias que se complementam, não se contradizem, conferem significado à mensagem. Quando o texto é coerente, o interlocutor aprende os sentidos do texto. A falta dela afeta a significação do texto, prejudica a relação com o interlocutor, a continuidade dos sentidos e compreensão. Então, meus amores, não tem como, tá? Esses 2 elementos vão ser essenciais na construção do seu texto, da sua frase, certo? Então, esse encadeamento, essa completude entre a coesão e a coerência é que vai facilitar o leitor a pegar o seu texto,
a conseguir compreender qual é a mensagem, qual é o significado, quais são os sentidos, a significação do texto, certo? É claro que não podemos arriscar de alguém pegar o seu texto e dizer assim, nossa, mas que texto confuso, né? Não, de forma alguma. O aluno Paulo Freire precisa entender toda e qualquer construção e a importância de cada elemento desse para que ele possa aplicar da melhor forma possível sem deixar nenhuma lacuna de entendimento, tá? Lembra que eu falei para vocês em sala que quando nós construímos um texto, seja ele para fazer, por exemplo, em uma seleção, para fazer para algum teste importante, nós precisamos jamais cansar o leitor do nosso texto. Nós precisamos sim fazer, ter o comprometimento de fazer um texto interessante, elegante, para que ele possa ler, para dizer assim, nossa, esse rapaz, essa garota aqui sabe do que está falando e sabe como fazer. Tá certo, meus amores? Perfeito. E aqui nós temos aí um texto Blackout. Eu vou ler um pouco dele para vocês. A gente vai argumentar um pouquinho, tá? E depois eu vou dar a orientação dos próximos slides do exercício sobre esse texto. Então, olha só. Diz o seguinte. Sabia que a luz elétrica no Brasil existe apenas de uns 100 anos para cá? Essa foi a pergunta que meu professor de violão clássico me fez no meio de um blackout demorado, culpa de um gerador queimado por algum raio que fez com que a aula tomasse outro andamento. Totalmente improvisado, mas não menos proveitoso. Não, eu nunca tinha pensado nisso. Assim como as crianças do século XXI não sabem o que é viver sem computador, eu também já nasci dependendo da luz elétrica para tudo o que faço. Não me imagino sem um banho quentinho, o refrigerante gelado, o computador, o abajur e tantos outros vícios de conforto que nem percebemos e que só existem por causa da eletricidade. É certo que, em tempos de racionamento, lembramos o tempo todo de reduzir seu consumo, mas ficar totalmente sem ela, jamais. Duvido que algum torcedor fanático deixe de acompanhar o Brasileirão no rádio ou na televisão. Duvido também que no friozinho matinal alguém se atreva a tomar um banho gelado. E eu, confesso, não deixo de ligar meu secador de cabelo e nem de usar a internet. E me recuso a sair com a roupa amarrotada. A energia elétrica realmente é essencial. Mas, além dos benefícios da luz, a pergunta do meu professor me fez pensar em como as pessoas de 100 anos atrás viviam. Aposto que o que parece impossível para nós, elas tiravam de letra. A paciência e o tempo eram muito maiores, e romantismo também. Para se mandar uma carta era preciso escrever à mão, levar ao correio, esperar até o destinatário receber. Resolver responder, ir ao correio, esperar outro tanto e aí sim, descobrir o que ele pensou, do que você quis dizer. Hoje em dia, o assunto já estaria ultrapassado depois de toda essa espera. E a falta de paciência é o excesso de ansiedade, não mais permitem esses luxos. Agora tudo é feito por e-mail. E assim que ele é enviado, já queremos saber a resposta. Que texto interessante, né? Faz você refletir acerca sobre toda essa importância que nós temos e disponibilizamos de tecnologia, né? Tudo que ela vai otimizar, aperfeiçoar os processos do dia a dia. Como bem falou o texto sobre a carta, que demorávamos tempo para poder receber aí uma determinada informação ou até uma declaração de algo, né, aluno? Hoje não precisa, por quê? Porque você tem aí ferramentas tecnológicas extremamente ágeis, rápidas, podia dizer até com a velocidade da luz. Então nós temos meios hoje tecnológicos que facilitam a nossa vida, mas também que afastam muito as nossas relações sociais, relações familiares, certo? Então o texto aí traz para você uma reflexão acerca de toda essa importância tecnológica, da questão da energia, como bem falado, como será que as pessoas antigas, os nossos antepassados, nossos avós, eu não sou tão velha assim, aluno, mas eu já
participei de um tempo da minha vida na casa da minha avó que não tinha energia, né? E era super divertido. Porém, todavia, nós nos acostumamos a lidar com as possibilidades que facilitam a nossa vida. Mas enfim, eu quero que vocês terminem de ler esse texto para assim a gente conseguir aplicar aí na nossa atividade esse conhecimento acerca do texto. Então vamos a eles. Aí uma atividade aí tranquilíssima sobre o texto. Nós vamos ter aí algumas perguntas objetivas, outra de identificação dos elementos constituindo dentro do nosso texto, o recurso de coesão, ele vai tirar 3 para que você possa analisar e responder, sem resposta curta, em aluno bem elaborada, uma boa resposta bem articulada, tá? Então você vai ler todo o texto para depois ter contato com essas questões. Por quê? Porque o texto aí, ele é rico em informações. E aqui você vai precisar mergulhar na leitura para poder responder, por exemplo, o que a autora quis dizer com determinado trecho, com determinada parte do texto quando fala tal frase. Ele vai te colocar as questões assim, tá bom? Então você precisa ler para sim poder responder aí. A tia, como falou, trouxe aqui uma produção textual muito legal que vai complementar esse assunto sobre a nossa questão tecnológica, das utilizações do que são possíveis hoje para facilitar a nossa vida, tá? Então vamos lá para o nosso próximo slide. Aqui nós temos um texto muito legal, que é o uso do celular. Nós já trabalhamos isso no nosso bloco de redação, falando sobre essa questão tecnológica há uns anos atrás. Falamos, inclusive, tratamos de nossas provas dentro da escola, nos nossos simulados, fizemos aí rodas de conversa sobre isso, né? Então nós temos uma imagem aí bem enfática, né? E temos um texto que fala aí de uma forma bem abrangente sobre esse assunto, mas não vai te dar tantas informações, porque ele quer que você construa um texto dissertativo, argumentativo no final. Então, a leitura do texto é importante. Lembra que você precisa articular com essa leitura. É lógico que aqui também é importante que você coloque o seu conhecimento de mundo, as suas argumentações acerca desse assunto. Se você tem, por exemplo, informações estatísticas, né, noticiários televisivos, ou que seja alguns dados que sejam relevantes para a tua construção do texto, será muito bem-vinda. Lembra também que você precisa ter muito cuidado com a sua escrita, precisa também ter cuidado com a questão de rasuras, respeite a margem, a paragrafação. Lembra de estar com uma letra bem bonita, legível, certo? Então ele diz o seguinte: elabore um texto dissertativo argumentativo apontando benefícios e prejuízos trazidos pelo uso do celular, além de indicar possibilidades de como transformá-lo em uma ferramenta de trabalho educacional. Ah, tia, a gente nem sente falta do celular em sala, né? Não é bem assim, né, aluno? Porém, um dispositivo desse, ele pode trazer inúmeros benefícios para dentro, por exemplo, da nossa aula. Então, aqui seria a possibilidade de você explanar a sua ideia, expor da melhor forma, mas não esquece. Se é dissertativo, argumentativo, você precisa se posicionar, colocar esses benefícios, colocar esses prejuízos, fazer aí da melhor forma para convencer o leitor do seu texto, tá certo? Então, as orientações: redija seu texto de acordo com a norma culta, use os mecanismos de coesão e coerência, importantíssimos. Lembra, meus amores, que vocês já tiveram aula de conjunção, de preposição, então é a hora aí de relembrar esse conteúdo e arrebentar nessa produção textual. Vamos lá? A sua aula continua no próximo vídeo.